Olá, boa tarde para você. Que bom que você está aqui em mais essa aula. Hoje eu vou falar sobre o gênero textual narrativo. Esse texto narrativo, ele é muito comum, principalmente naqueles livros de leitura que vocês leem. Seja qual for a sua preferência de leitura, livro infantil. Esse tipo de texto, ele é muito comum nessas situações. Por quê? Porque a narrativa é aquela história que sempre tem um narrador. É aquele texto que tem narrador. Então, quando você lê um texto narrativo, é como se alguém tivesse, contando, né? Como se você conseguisse escutar a pessoa contando a história que está acontecendo ali para você. Essa pessoa, que é o narrador, pode ser um personagem da história, como não pode ser, certo? Mas você vai estar quase como que escutando a voz de alguém contando aquela história, sendo ou não personagem. Outras características que a narrativa tem, ela sempre vai ter título. Eu coloquei aqui um exemplo, narrativa, né? Sempre vai ter um título. Vai ser formada por parágrafos. Aqui nesse caso, só tem um parágrafo, é bem pequenininho, só tem um parágrafo, ok? Mas a narrativa ela pode ter 1, 2, 3, 4, quantos parágrafos o autor quiser colocar. Por exemplo, no livro, né, tem diversos parágrafos, diversas páginas, né? Então, os parágrafos são quantos o autor quiser colocar, tá bom? É interessante falar que a narrativa tem personagem. Ele também pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, quantos o autor quiser também colocar. Mas sempre tem o personagem que está vivendo aquela história. A narrativa sempre precisa ter começo, meio e fim. A sua história, ela precisa começar e também precisa terminar. Por exemplo, eu, professora, né, vou passar um texto para vocês. Exemplo, geralmente os textos, né, que a gente passa são de 15 linhas, né? Eu vou passar um texto de 15 linhas para vocês. Aí vocês vão preencher todas aquelas 15 linhas e dizer, pronto, professora, já preenchi as 15 linhas que a senhora pediu. Terminei meu texto, né? E não é bem assim, não é só preencher aquelas 15 linhas e dizer que já terminou o texto, tá? Dizer que acabou, né? O texto ele vai precisar ter começo, meio e fim, ok? O exemplo, o aluno escreve um texto, né? Ele escreveu um texto de 15 linhas. Ele está escrevendo ali, ele começa a escrever, tá? Começa a escrever, aí lá no desenvolvimento, lá no meio do texto, ele fala: eu e o meu colega, a gente foi pro cinema, chegamos lá, a gente foi comprar os ingressos e a pipoca e fomos direto para a sala de cinema. Chegou lá, o filme era tal, mas na hora que o filme começou, deu... Pronto. O que aconteceu ali? Né? As linhas do aluno acabou e ele não terminou aquele texto, né? Então não teve um final aquele texto. Por quê? Porque ele já preencheu aquelas 15 linhas, né? Então, isso não pode acontecer, ok? O texto ele vai ter que ter o começo, meio e o fim. Ele vai ter que terminar ali, ok? Então, essa é a característica principal do texto. Começo, meio e fim, né? Não basta só eu dar um texto para os alunos, eles preencher aquelas 15 linhas e não ter nem o meio, e às vezes nem ter o fim, né? Então não vai ter uma coerência naquele texto. Então ele vai precisar, né, seguir esse paradão aí, ok? Então essas são as características do texto narrativo, né? Então no texto narrativo ele tem o narrador, né? Tem títulos e é formada por parágrafos, né? E tem personagens, ok? Um exemplo aqui também no texto narrativo, ele vai ter que ter o lugar da história, né? Aonde que aquela história está acontecendo, né? Aqui nesse caso, eu dei o exemplo do cinema, mas pode ser na casa, no acampamento, na escola, né? Na praça, né? Em vários lugares, né? O autor que escolhe, ok? E como eu falei, vai precisar ter começo, meio e fim, né? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? Eu fiz aqui um resumo. Essa foi uma aula sobre o texto narrativo. Agora eu desafio você a fazer um texto narrativo, né?
Pense aí numa história bem legal, num acontecimento seu, alguma ideia criativa, né? Escreva, treine para você, ok? Você pode fazer quantos parágrafos você quiser, pode ser um, pode ser dois, mas lembre o que eu falei aqui. Ele precisa começar, precisa terminar, precisa ter aquele padrão aqui, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e um beijo para vocês e tchau!